nós trouxemos para vocês o resumão da terceira temporada de O Poder e a Lei. E tem o resumão de todas as temporadas aqui no canal. Mike vai ver Julian e questiona sobre a morte de Glory. O Julian explica que a Glory continuava trabalhando como acompanhante e ele era o seu facilitador, verificava os clientes para eliminar o perigo antes dos encontros. A Glory estava devendo ele e na noite que ela morreu, ele foi vê-la, eles discutiram, mas quando ele foi embora ela estava viva. O Mickey hesita em pegar o caso, mas aceita e começa a suspeitar que a Glory foi assassinada a mando do Hector, membro de um cartel, pois quando ela estava presa, ele incentivou a Glory a entregar o Hector em troca da liberdade dela. Agora o Hector pode querer vingança. Com isso, ele se culpa pela morte da Glory e desabafa com o Legal, que tenta ajudá-lo. Além disso, a Hayley pede ajuda do Mike para defender o Ed, seu antigo babá, que foi preso por roubo de carro. O Mickey consegue livrá-lo da prisão e oferece para ele um emprego como seu motorista. Já a Izzy está empolgada com a abertura do seu estúdio de dança quando os clientes começam a sumir e ela descobre que uma academia comprou o prédio de locação e isso acaba com o seu negócio. Após isso, a sua amiga Cat aluga o espaço de Izzy para ajudá-la com as finanças. Além disso, o Mickey e a Andy começam a dormir juntos de forma casual. Já a Lorna passa na prova da ordem e se torna advogada assistente do escritório do Mickey. Ela pega o caso do Sam e consegue um bom acordo para ele. O Mickey manda o Cisco continuar investigando a morte da Glory e descobrem que ela era informante do agente da narcóticos, o DeMarco, e que ele fez ela implantar uma arma no quarto do Hector, ligada a um duplo homicídio. Assim, quando ela o denunciou, ele foi condenado. Além disso, a Glory estava sendo seguida por Bishop, ex-detetive que há 10 anos trabalhou ao lado do DeMarco. O Bishop tem raiva do Mickey, pois deixou de ser detetive da polícia após o Mickey expor que ele fraudou provas em um caso. Ele se tornou detetive do gabinete do promotor e está no caso da Glory. Com isso, Mickey percebe que não foi o Hector que mandou matar a Glory, pois o depoimento dela provaria que a prisão dele foi armada, então pode ter sido o DeMarco. O Mickey começa a investigá-lo, mas o DeMarco descobre e não gosta. Então o Mickey vai ver o Hector na prisão e pega o caso dele para descobrir mais informações do que aconteceu. Enquanto isso, a Andy está atarefada no trabalho na promotoria e esquece de avisar a sua cliente Deborah que o marido dela, Scott, foi solto em uma renúncia cruz. Com isso, o Scott encontra e mata a Deborah e a Andy fica muito abalada. Ela conta para o seu superior Soares, mas pede que ele não a afaste do caso para que ela garanta a condenação do Scott. E ele aceita fingir que não sabe do erro, mas ela também conta para sua assistente Vanessa, que denuncia ela para o Soares, e ele se vê obrigado a retirar a Andy do caso, a coloca de escanteio e dá o caso para Vanessa. Ela fica extremamente abalada. Enquanto isso, o Mickey sofre um atentado. Eles tentam matá-lo em um acidente de carro e o Ed morre. Isso mexe muito com o Mickey e ele sabe que o DeMarco é o responsável. Então ele bola um plano e insere um homem como testemunha no caso apenas para aguçar a curiosidade do DeMarco sobre o que a testemunha poderia saber. O Cisco coloca câmeras de segurança na casa dessa testemunha e o plano dá certo. Eles filmam o DeMarco e o Bishop invadindo a casa da testemunha e implantando drogas para descredibilizá-lo. Além disso, a Cat se machuca e chama a Izzy para substituí-la como coreógrafa no programa. A Izzy aceita passar pela entrevista e passa, mas percebe que não quer o futuro da Cat. Ela desabafa com o Mickey, que dá para ela o cargo de gerente de escritório, agora que a Lorna se tornou advogada assistente. O Mickey e a Andy também decidem parar de se envolver, pois ambos estão passando por um momento delicado. E a Andy toma coragem e confronta o Soares, que se tornou procurador municipal, para colocá-la novamente no caso do Scott e evitar que percam o primeiro ato dele no cargo. E assim, ela retorna ativa. Enquanto isso, o Julian sofre um atentado na prisão. Ele fica mal, mas sobrevive. Então o Mickey tenta levar o DeMarco para o tribunal. Mas como não está dando certo, ele ameaça o Bishop e mostra o vídeo deles incriminando a testemunha. O Bishop pede que ele não revele o vídeo e em troca irá testemunhar. Com isso, o Bishop testemunha e revela que foi investigar o caso a mando do DeMarco, que havia dito que a Glory era um informante dele. Ele a seguiu e passou o endereço para o DeMarco e viu ele entrar na casa da Glory após o Julian sair de lá. Ele foi obrigado a obedecer o DeMarco, pois há 10 anos estava passando por dificuldade. O DeMarco ofereceu o dinheiro para ele em um caso que trabalharam, e depois disso ele ficou nas mãos dele. Após toda a revelação, o Bishop tira a sua própria vida, e as acusações contra o Julian são retiradas, mas o DeMarco consegue fugir. 4 meses se passam e o Cisco consegue provar para a promotoria a relação do DeMarco com o cartel Juarez. O Mickey usa isso para conseguir uma grande indenização para o Julian. Além disso, o Hector liga para
para o Mickey e revela que já se livrou do DeMarco e também agradece por ele ter o tirado da prisão. Com isso, o Mickey decide que vai tirar férias para recarregar as energias, mas antes de ir, ele é parado por um policial que percebeu que o carro dele estava sem placa e, ao verificar, encontra um corpo no porta-malas do Mickey. Gente, se esse resumão te ajudou, não esquece de se inscrever aí no canal, porque resumão sempre dá muito trabalho. E também deixa o seu joinha pra divulgar esse conteúdo pra mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho! Tchauzinho!